Na noite de quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal, na figura do ministro Alexandre de Moraes, intimou Elon Musk, proprietário da rede social X, antigo Twitter, e ameaçou tirar a plataforma do ar. Moraes deu 24 horas para Musk nomear um novo representante legal no Brasil, sob pena de suspensão das atividades da rede social. Além disso, segundo informações do colunista Valdo Cruz, da Globo News, no dia 18 de agosto, um dia após Elon Musk fechar o escritório do X, ou do X aqui no Brasil, o STF bloqueou os recursos financeiros da Starlink, empresa que também pertence a Elon Musk. Musk é investigado no inquérito 4957, que apura a suposta prática dos delitos de obstrução à justiça, organização criminosa e incitação ao crime. A plataforma vem desobedecendo determinações judiciais como bloqueio de contas e pagamento de multas. E para explicar essa situação, conversamos agora com Rafael Zanata, diretor da Associação Data Privacy Brasil de pesquisa. Olá, Rafael, muito obrigado pela sua participação aqui. Oi, Casé, obrigado pelo convite. Imagina, quais são as regras ou leis brasileiras que estão sendo infringidas pela rede social X? Casé, a gente tem que voltar no tempo porque o que está acontecendo entre STF e Twitter, ou X, é um conflito dentro do inquérito que o STF conduz há bastante tempo. Faz 4 anos que esse inquérito está em curso. E ele envolve um problema, uma escalada do conflito sobre descumprimento de ordens do STF, no caso, um inquérito relatado pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, o problema vem de uma postura da X de descumprir reiteradamente decisões que são de remoção de contas ou de conduta, obrigações de fazer pela X, que a empresa tomou como posição não cumprir. E essa postura do Musk de enfrentar o STF, enfrentar o Moraes e descumprir as decisões tem gerado uma escalada do conflito, a ponto de a gente chegar agora em pedidos de bloqueio para o grupo econômico e uma escalada que se dá principalmente nas próprias redes sociais, inclusive chegando a esse fato novo que é a intimação do Musk pelo próprio X. Mas o problema é de reiterado descumprimento de decisões que vem no curso de um inquérito que é conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. Certo. Bom, nós temos nossa legislação aqui no Brasil, se o rapaz não vai cumprir, ele precisa, então, assumir as consequências, né? Então, não existe discussão sobre a decisão em si do Alexandre de Moraes. Agora, sem representante legal no Brasil, como é que o X pode responder ou até mesmo contestar a decisão do ministro Alexandre de Moraes? Como é que isso aconteceria? A estratégia do Musk de fazer esse escape, né, de fugir da decisão pela retirada da empresa do Brasil, é uma postura muito frágil em termos jurídicos. Na verdade, a organização continua em atividade econômica no país, existem mecanismos de intimação, de notificação que não necessariamente é a carta ou os mecanismos tradicionais. Então, o que o Alexandre fez na intimação por rede social não é um fato fora do direito, na verdade está previsto dentro do Código de Processo Civil. E nós sabemos que, na verdade, a operação do Twitter tem uma estrutura jurídica global, tem ainda uma equipe jurídica associada a ela que analisa o caso brasileiro. Então, não é que a empresa não possui condições de receber a resposta e conduzir com o devido processo. Na verdade, funciona muito mais como um jogo retórico, né, de busca ali de gato e rato, de uma polemização. É natural que exista esse movimento do STF, até pela preservação de sua jurisdição, de sua competência, e até para não abrir um precedente muito perigoso para outras empresas internacionais que podem passar a assumir a mesma postura. Portanto, agora uma questão do Twitter, do X, de tomar a decisão de indicação de um representante, é um caso muito parecido com os conflitos com a Telegram, né, que nós tivemos no passado, até que no momento específico de escalada, a Telegram nomeou um escritório de São Paulo para sua representação. Certo, agora a gente vai entrar um pouco naquele território do achismo, vamos dizer, ou da previsão do tempo, da meteorologia, vamos dizer, tecnológica. Na sua percepção, quais são as expectativas com relação a esse caso? Será que a gente vai terminar o dia de hoje com o Twitter suspenso aqui no Brasil? Olha, é difícil prever, né? Na verdade, não está fora dentro do campo das possibilidades, porque você tem aqui, Casé, um conflito muito sério, né? Na verdade, você tem um conflito com a mais alta corte do Brasil. Evidentemente que há uma questão mais pessoal com o ministro Alexandre de Moraes, mas no fundo não deixa de ser um desrespeito a uma decisão da Corte Suprema de um país. Portanto, é provável que o próprio ministro tenha o apoio dos pares, né, para uma decisão nesse sentido. E nós sabemos também que as empresas de telecomunicações já tiveram exemplos no passado de cumprir decisões judiciais, de retirar o endereço IP para que os brasileiros não utilizem no Brasil a X.
Evidentemente que haverá a possibilidade de outros usuários usarem VPN, né, e existe uma movimentação já que as pessoas possam usar redes virtuais privadas para continuar acessando. Derrubar integralmente nunca vai acontecer. O máximo que você pode ter é uma decisão judicial para que empresas de provimento de serviço de conexão à internet façam o bloqueio do endereço IP do sistema autônomo do X, mas ele não vai sair completamente do ar. Isso pode sim acontecer, não está fora do campo das possibilidades, mas é mais provável que a própria X se movimente para nomear um representante legal. Certo. Pensando agora no geral, o Marco Civil da Internet completando 10 anos e os desafios se multiplicam, né? Combate à desinformação, impulsionamento irregular, fábrica de cortes para jogar nas redes sociais, regulação da inteligência artificial. Como a gente pode lidar com tudo isso, com todas essas mudanças tão rápidas que estão acontecendo? Casé, você lembra, né, qual era o cenário da discussão do Marco Civil naquele período, né, de 2007 até 2013, né? O mundo era outro, né? As preocupações nossas eram outras também, né? O próprio campo do ativismo brasileiro naquela época estava muito mais preocupado, por exemplo, em preservar as plataformas online e evitar decisões que eram esdrúxulas, né? Teve aquele caso famoso da Cicarelli, né, que o YouTube foi obrigado a retirar um vídeo do ar, não retirou. O Tribunal de Justiça de São Paulo foi lá e decidiu remover a plataforma como um todo, e o Marco Civil veio nessa esteira de criar regras protetivas até para as próprias empresas, né? Esse era o cenário naquele momento, né? Não era um momento ainda de discussão de problemas de desinformação em larga escala, como a gente está vendo agora, e muito menos problemas onde as empresas estão sendo muito mais vistas como empresas com um certo caráter tóxico, né? Então, se fala muito hoje em dia, né, não se falava isso há 10 anos atrás, de problemas de vício digital, modulação comportamental, modulação eleitoral. Então, são problemas de outra escala. O Marco Civil não vai dar conta disso. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais também não dá conta da natureza desses problemas. E nós tivemos um problema no Brasil que tentamos construir uma lei de plataformas, né, que era um projeto chamado 2630, que foi relatado por 3 anos, teve um grande trabalho do Congresso, mas em razão de uma polarização da sociedade em torno dele, ele foi cancelado pelo Arthur Lira, presidente da Câmara. Nós voltamos à estaca zero. Então hoje nós estamos num momento muito delicado. Não há lei específica para plataformas, né, com relação aos seus deveres de transparência, e nem o Marco Civil nem a LGPD conseguem olhar para esses problemas desse ponto de vista, né, de mais regras de prestação de contas das plataformas e mais compromisso com a democracia. Então é um momento agora, uma espécie de ponto de inflexão, né? Não é o mesmo momento de otimismo que nós tínhamos 10 anos atrás, é um momento muito mais duro com relação às plataformas e com um Congresso com pouca capacidade de criar uma legislação por consenso, em razão das próprias divisões que nós temos entre esquerda e direita no país com relação a esse tema. Você foi bem sofista aí a falar capacidade. Talvez a palavra mais adequada fosse desejo, vontade, né? Interesse, vamos dizer assim. Querido, do ponto de vista jurídico, né? A gente falou aqui no começo do programa que a Globo noticiou que logo depois que o Elon Musk anunciou a retirada do escritório do X aqui do Brasil, que o Supremo Tribunal Federal fez um bloqueio financeiro das contas da Starlink, que é uma outra empresa propriedade também do Elon Musk. Do ponto de vista jurídico, assim, isso é uma coisa adequada a se fazer? Faz parte do procedimento natural? Porque do ponto de vista de cenário, parece, peraí, o cara está indo embora, vamos segurar aqui essa outra empresa, porque de repente a gente pega esse dinheiro para pagar as multas que ele não está pagando. Mas do ponto de vista jurídico, esse trâmite é normal? Não é normal, mas tem que olhar também do ponto de vista, Casé, da estrutura do poder econômico. Nós temos regras que são, quando a gente fala de descumprimento de ordens judiciárias, né, nos Estados Unidos eles chamam de contempt of court, quando você desafia a corte, toda a pessoa jurídica ou seu grupo econômico pode também ser penalizado. Eu não conheço em detalhes a estrutura jurídica do grupo econômico Starlink e as suas relações com o X, não posso falar com propriedade se ela está plenamente sob controle gerencial, digamos assim, do mesmo grupo econômico. Se ela estiver, pressupondo que ela está dentro de uma mesma estrutura onde há um diretor capaz de gerenciar aquela organização complexa com várias unidades, e elas estão no mesmo grupo econômico, essa decisão é possível sim. Dificilmente o Alexandre de Moraes e o STF fez um cálculo sem avaliar a licitude desse tipo de decisão. Mas evidentemente que assusta, né, e causa bastante espanto, porque são medidas muito enérgicas, são medidas extraordinárias e que estão testando a própria viabilidade da corte se posicionar como autoridade. Então é um caso que mexe com a jurisdição brasileira como um todo. É importante dizer isso, né? Às vezes
a pessoa tende a fazer uma análise mais apaixonada se gosta ou não do ministro X ou Y, né, ou se está ou não de acordo com o Moraes. Evidentemente que esse é um ponto legítimo, mas também, no fundo, aqui, a gente está enfrentando um problema jurisdicional. O que está em xeque também é a própria capacidade de jurisdição, de dizer o direito por parte do STF, que é a mais alta corte do país. Então é algo muito sério do ponto de vista de soberania também. Certo. Rafael Zanata, muito obrigado pela sua participação aqui, por ter esclarecido todas essas questões para nós. Adoramos aí o visual do seu café, não sei, o lugar onde você está aí, muito bacana. Deu vontade deu vontade até da gente estar também em um lugar mais aberto, então, com mais natureza. Muito obrigado pela sua participação, querido. Um abraço. Valeu, Cazé. Abração.